Bom, pessoal, nós falamos aqui a respeito da inadimplência, só que sabemos que quando existem um morador, né, inadimplente, isso já é o processo final, já é uma consequência, muitas vezes, de um estilo de gestão. E eu imagino que o Marcos possa compartilhar com a gente, né, Marcos, quais são algumas dicas a respeito da gestão condominial, da gestão que a administradora, que os síndicos podem fazer para ajudar a diminuir essa taxa de inadimplência. E também, né, outras dicas mais que você tem aí para todo o pessoal. Legal, Léo. Lembrando, pessoal, que essa nova lei, né, o objetivo dela não é que acelere o processo de tomada do imóvel, né, desses proprietários, né, mas que sim facilite e tire um pouco da burocracia para que isso aconteça. O grande objetivo, né, para os gestores, né, os gestores excelentes que estão ali na linha de frente no condomínio, é que antes que aconteça isso, a gente tenha alguns processos, algumas definições muito bem pré-estabelecidas dentro do condomínio, para que não chegue até esse ponto, né? E essas ações, né, esses processos, são alguns aqui que a gente tem listado. Então, o primeiro deles, pessoal, normalmente a inadimplência, por estudos que a gente faz aqui na nossa base, ela segue um determinado padrão, né? Então, a gente sabe que algumas unidades pagam antes. Nós sabemos que algumas unidades, que eu digo apartamentos, né? Algumas unidades têm um histórico recorrente de inadimplência. Então, é sempre legal você organizar uma lista para que você identifique esses padrões. Por exemplo, eu tenho um condomínio aqui de 10 apartamentos, né? E eu sei que o apartamento 1, 2 e 3 sempre ficam inadimplentes. Poxa, para que não tem esse fluxo, enfim, fora do controle ali do condomínio, às vezes, se for viável, mapeia isso, ó, morador do 1, 2 e 3, vocês sempre estão ficando inadimplentes. Vamos tentar negociar uma nova taxa de vencimento para vocês? Não está bom no dia 10? Está bom no dia 15? Tudo tem que entender o que está no regimento interno, tá? Essa é uma das dicas, uma das formas que a gente pode mudar isso. E às vezes pode facilitar. Às vezes essas unidades, o salário, enfim, as condições financeiras dessas famílias, desse proprietário, né, dentro do mês, são em datas distintas, pode facilitar apenas uma troca de data, né? Assim, a gestão consegue organizar o fluxo de caixa de uma forma melhor, já sabe que 2 ou 3 unidades pagam em datas diferentes, e está tudo bem. Tá? Tudo depende muito dessa organização, dessa lista e desse mapeamento. Essa é uma das dicas que eu compartilho aqui. O outro ponto também que é legal é entender como que funciona o cronograma e as etapas de cobrança dentro desse condomínio. Então, por exemplo, vamos supor que seja totalmente inviável mudar a data de vencimento dessas unidades. Então, vamos criar um cronograma aqui que, de forma prévia, né, a gente já cobra essas 3 unidades 10 dias antes. Porque o restante eu sei que vai pagar. Eu tenho a minha lista aqui. Então, eu vou cobrar a unidade 1, 2 e 3 10 dias antes. Eu vou criar um protocolo na minha portaria, por exemplo, para entregar lá esses boletos no dia 5 e fazer com que essas unidades assinam ali e comprovem que receberam os boletos. Então, você pode criar um cronograma para estabelecer bem essas etapas de cobrança, né, o pré-cobrança dessa unidade. Então, dia 10, eu aviso no e-mail, dia 5, eu disponibilizo na portaria o boleto, dia 0, eu interfono para essa unidade, às vezes para lembrar que está vencendo o boleto, e um dia depois do vencimento eu dou mais uma interfonada para falar que venceu e tem uma taxa de juros, e assim vai. Então, você pode estabelecer, né, um cronograma adequado ao seu condomínio, ao seu regimento interno, para que você tenha um maior controle disso. Não deixar solto isso vai ajudar bastante vocês na cobrança das inadimplências. Perfeitamente. Campanhas... Pode falar. Desculpa, Marcos. Só um adendo, pessoal. Lembrando que as atualizações de datas, caso sejam feitas na cobrança dos moradores, sempre se recordem de verificar aquilo que foi decidido em assembleia também, né? Às vezes tem alguns regimentos, algumas assembleias que têm decisões que a data tem que ser fixa ou que não pode ser alterada, ou que só pode ser alterada mediante uma nova assembleia, e tudo isso vai para a convenção do condomínio, né? Então, é sempre importante observar se existe esse tipo de restrição. Mas é como o Marcos falou,
puxa, a gente conseguir organizar isso num cronograma vai facilitar tanto as operações internas quanto o próprio fluxo de caixa da administração do condomínio. E vocês, síndicos e administradoras, quando vocês têm uma previsão de fluxo de caixa, fazer novas negociações com os fornecedores vai ficar muito mais fácil, porque vocês vão ter dinheiro e aí vocês não vão ficar, vamos dizer assim, reféns de preços que não são tão adequados, né? Não tem tanto desconto por falta de dinheiro mesmo, por falta de caixa. Legal. Tem uma previsibilidade, né? Então, se você entende que tem um comportamento padrão no teu condomínio, pessoal, consulta um advogado, leva para decisão em assembleia, né? Para ajudar nesse controle de inadimplência ali da unidade ou qualquer mudança, qualquer alteração. Mas é extremamente importante aprovar em assembleia essas mudanças, verificar o regimento interno e consultar um advogado, sempre, tá? Campanhas de conscientização. Pessoal, um simples desconto de pontualidade pode ajudar o condomínio. Então, o taxa condominial sem desconto de pontualidade é R$350. Com desconto de pontualidade é R$300. É uma forma de você incentivar esses moradores a pagarem antes para ganhar um desconto. Mas Marcos, eu vou reduzir a minha arrecadação se todo mundo pagar em dia. Não, aumenta ali o valor da taxa condominial e torna isso como um benefício. Tem formas de fazer isso, né? Às vezes o rendimento desse dinheiro, dependendo do volume, pode compensar, né? Então, se é pago de forma antecipada, no final do mês ali pode compensar esses descontos, né? Por isso que é importante ter essa lista, saber os valores para você identificar esse padrão de inadimplência. Cria um cronograma, você consegue estabelecer etapas do teu processo. Uma vez que você estabeleceu etapas, você tem muito mais embasamento para que você crie campanhas de negociação, né? Às vezes, essa foi um exemplo que eu dei, tem outras também que a gente pode trabalhar. Negocie o que for permitido dentro da lei, né? Então, nós já vimos alguns casos onde existe o famoso 2% de multa e 1% de juros pro rata ali. Alguns condomínios acabam mudando, não tem um controle perfeito da correção monetária que está sendo aplicado dentro daquela inadimplência, e o condomínio, infelizmente, pode ser prejudicado se for aplicada uma taxa ali incoerente com o que está no regimento interno, que está no documento, no contrato de acordo com essa unidade inadimplente. É extremamente importante olhar quais são as condições e regras que estão pré-estabelecidas dentro daquele condomínio para que você cobre esse inadimplente da melhor forma. Porque qualquer número, qualquer indexador de correção monetária que estiver incoerente com o que está em contrato, mesmo a unidade estando inadimplente, ela pode prejudicar o condomínio por falta de controles ali e regras de negociação. Então, se atentem a isso, porque isso é muito comum acontecer de sistemas ou de, enfim, empresas pegar o IGPM lá do ano anterior ou do mês anterior e cobrar isso para frente de uma forma incoerente. Então, olhem, se atentem nessa etapa do processo, que eu acho que é uma das principais aqui na hora de cobrar o inadimplência. Perfeito. E aliado a tudo isso, né, Marcos, que você colocou e compartilhou com o pessoal, muitas vezes podem ser utilizadas outras estratégias, né, também para os moradores, outras, vamos dizer assim, advertências ou punições para aqueles que ficam inadimplentes. Vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Vamos imaginar que uma taxa condominial ela seja o valor de R$100, por exemplo, tá? Quando tem uma multa, um juro ali de 2%, 1%, dependendo do período, pode ser, né, com uma multa e um juro, esse valor vai dar 3, 4, 5 reais, dependendo, né? Pode ser que esse valor, ele seja um valor muito pequeno para aquele morador se sentir penalizado. Então, ele vai pegar, às vezes, por facilidade ou por comodidade, para ele tanto faz pagar no dia ou não pagar em dia, ou acumular 2 condomínios e pagar todos eles de uma vez só, né? Então, assim, eu não estou, veja, não é um incentivo para ele muito forte, né? Ou olhando do outro lado, ao contrário, não é uma penalidade muito forte ele pagar em dia, sabe?
Então, o que alguns condomínios utilizam como estratégia? Mas, mais uma vez, sempre observada a lei, sempre observado o regimento interno, sempre, né, dentro daquilo que é legal estar fazendo. Existem condomínios que aplicam, por exemplo, uma condição de que somente as pessoas que têm a taxa condominial em dia podem utilizar espaços comuns. É um exemplo, né? Então, somente as pessoas que têm o pagamento da taxa condominial em dia é que podem fazer determinadas atividades dentro do condomínio. Questões de garagem, questões de prioridade em fila para reserva de salão, enfim, uma série de coisas que também, aliado àqueles que estão adimplentes, ou seja, aqueles que pagam em dia, têm benefícios para isso, né? E daí eles também, aqueles inadimplentes, podem ser penalizados dessa forma. Mais uma vez, observada sempre a lei, sempre ao regulamento do condomínio.